Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Kleber Moraes, presidente da Schneider Electric no Brasil, sobre a internet das coisas. Kleber, a indústria 4.0 é um movimento que ganhou muita força na Alemanha e nos Estados Unidos. E aos poucos vem chegando no Brasil. Acho que até tardiamente. Como é que as empresas estão se preparando para essa nova era de mais eficiência e ganhando mais escala? Essa é uma boa pergunta porque isso está na pauta de todo executivo hoje em dia. Então, quando você conversa, e eu tenho oportunidade de conversar com vários deles, isso significa um investimento que vai ser feito para o futuro, isso significa uma competitividade muito grande, isso significa como é que essa indústria vai estar levando o Brasil para um outro patamar. Eu queria fazer só um parênteses do que aconteceu no mercado consumidor e o que está acontecendo na indústria, para a gente contextualizar um pouco desse cenário. O mercado de mobilidade, ele começou lá atrás com um device que era um celular. Uhum. Esse celular você tinha várias empresas, Motorola, Nokia, que trabalhavam dentro desse cenário e começaram a fazer um serviço chamado de voz, um pouco de SMS. A partir de um momento você começou a ter uma camada de software em cima desse celular, que foi um iOS ou foi um Android, que permitiu que esse celular começasse a ter uma melhor utilização. Aí eu comecei a ter um pouco mais de funcionalidade no celular, até exigindo que o hardware se aprimorasse, com vídeo, com geolocalização. E no terceiro momento você colocou isso no que eu chamo de aplicativos, do Waze, ou seja, foram transformações que foram ocorrendo e que levaram a você ter hoje um dispositivo que, se ele é um hardware, se ele é um software, eu não sei se você compra por causa do Waze ou por causa da tela. Então isso aconteceu no mercado consumidor. A indústria está acontecendo no mesmo cenário. A indústria tem uma série de produtos, dispositivos, eu tenho mais de 100 mil produtos que eu vendo para essa base industrial. Ela está vindo com uma camada de software que gerencia todos esses hardwares ou devices para com que eles comecem a ter uma funcionalidade maior, e ela vem uma segunda camada, que é uma camada de aplicativo ou de inteligência, utilizando tudo isso, como do outro lado, com uma questão de segurança muito forte. Então, o que aconteceu com o consumidor está acontecendo na indústria. São estágios e a indústria está nesse cenário. Estão no estágio dos aplicativos agora. Nós estamos começando no estágio dos aplicativos. Ou seja, a indústria está fazendo uma atualização do telefone Motorola para um outro telefone, e ela está olhando a aplicação ou software de segurança e esse aplicativo. Então, todas as indústrias estão olhando um pouco do que a gente chama de legado, que é a base instalada, que tem um custo muito grande, precisa ser atualizada, esse software que precisa ser melhorado, e essa inteligência, que é a coleta dos dados, como diferencial competitivo para cada uma dessas indústrias. Então esse tema é assim, é emocionante. Eu diria que tem muitas empresas no mesmo estágio que teve com o consumidor, empresas que nascem e que trazem evolução, muitas vai existir uma consolidação muito forte. Hoje, como sistema operacional, você tem o iOS e o Android. Tende a acontecer a mesma coisa na indústria. Como alguns dispositivos de hardware, você tem vários, e isso deve acontecer, ou seja, é a transformação do que a gente chama de manufatura avançada. E o que vocês estão fazendo nessa área? Tudo. Ou seja, talvez comparando, usando o mesmo termo, a Schneider é para a indústria o que a Apple foi para o mercado do consumidor. Ou seja, hoje eu tenho todo esse portfólio de produtos de um hardware, onde eu invisto muito forte. Eu tenho toda essa camada de software. Quando no bloco anterior você me perguntou, mas você comprou uma empresa de software para quê? Ou seja, eu tenho toda essa camada desse software, e eu tenho toda essa inteligência da indústria, que são os aplicativos, para poder gerar inteligência para o meu cliente vender mais. Me dá um exemplo concreto, um exemplo que para mim e para quem está assistindo consiga entender do que se trata isso. Ele se trata de uma indústria, por exemplo, no Brasil, onde eu estou fazendo toda a atualização do parque fabril dela, Indústria que era um de setor, parque antigo. Vai falar o setor?
Posso falar de setor de embalagens. Tá. Então eu tenho toda uma questão de atualizar esse parque dela, desse hardware antigo, fazendo esse software para analisar e diminuir a utilização em momentos não necessários ou fazer uma manutenção preventiva de forma que a disponibilidade seja maior ou até melhorar a eficiência da produção e fazendo toda uma parte de inteligência, dizendo, olha, nessa indústria daqui eu posso ouvir o meu celular, desligar uma máquina, aumentar a velocidade de uma outra, tudo monitorando externamente. A própria máquina pode também falar com você? A própria máquina hoje, em função da inteligência artificial, a própria máquina te passa dados para que você tome decisões, de, por exemplo, vazão, quando você está prospectando petróleo, a vazão está maior ou menor, se você diminui a utilização, ou se num cargueiro que você está transportando petróleo, como é que está a eficiência dele em função de dados externos. Então, esse é o tamanho desse mundo que vai. Colocando um pouco mais e dando um exemplo mais real, a gente tem negócios com grandes bancos, onde, por exemplo, eu monitoro uma agência dele para saber se o consumo de energia está maior ou está menor, em função de uma porta que fica aberta, em função do ar-condicionado que está quebrado. Você tem todos esses dados? Eu tenho todos esses dados. Eu tenho todos esses dados. Então, hoje a quantidade de dados que são gerados, talvez comparando hoje com... Por segundo, você deve estar gerando no Facebook ou em mídias sociais, só para dar uma dimensão, você deve estar gerando bilhões de dados. A indústria gera trilhões. Então, são dimensões do que a gente chama máquina-máquina, que essa é a revolução digital da indústria, que é algo que vai transformar o planeta. Agora, o Brasil está ainda engatinhando nesse sentido? Ou as empresas brasileiras já estão, em grande parte, já caminhando para essa indústria 4.0? As empresas estão caminhando forte. Tem algumas, como de papel celulose, que pode usar como uma referência global, na questão de gestão de manufatura avançada, de ter todo um parque automatizado e tendo volumes de produção muito fortes. Vamos pegar a agricultura como um todo. Hoje eu acabo provendo tecnologia e dispositivos para ver um controle climático de quando que vai estar chovendo, se eu preciso irrigar uma lavoura ou se eu não preciso irrigar uma lavoura. Ou seja, a indústria brasileira, em alguns segmentos, ela está se despontando, e se despontando muito forte. E o custo de entrada, eu acho que o que acontece nesse sentido, Carlos, é que no passado, para você ser competitivo numa indústria automobilística, significava construir uma fábrica num país. Hoje não. Hoje, para você ser competitivo, o custo de entrada, quando a gente teve o nosso unicórnio, que foi o 99 Táxi no Brasil, o custo de entrada é menor. Então, eu vejo isso como também uma oportunidade grande no Brasil de estar provendo infraestrutura tecnológica e estar gerando os nossos empresas nacionais com capacidade de crescer e ter uma valorização muito grande. Você vê o governo encampando isso como uma política de Estado? Não. Eu posso usar alguns exemplos. Quando você vai para os Estados Unidos, a região de Boston, o governo incentiva, o governo traz muitas vezes financiamento, traz capacitação, treinamento. Hong Kong, eu tive recentemente em Hong Kong e o governo da China junto com Hong Kong promovendo esse espaço de inovação tecnológica, não só com financiamento, muitas vezes dá a impressão que não é um financiamento, é a capacidade de você utilizar aquela tecnologia abrindo mercados, ou você ter um espaço onde você consiga dividir essas informações. Eu acho que o governo, e a gente falou um pouco do próximo governo, talvez essa deva estar na pauta, que é o parque industrial, a inovação e como é que o Brasil precisa ser visto de uma nova forma. Para isso você precisa ter um plano de governo. Para isso você precisa pensar grande, mas em médio e longo prazo, tomando ações. Acho que a gente evoluiu muito, tá? Evoluiu, você vê muitas vezes algumas prefeituras, alguns membros de Estado já procurando alguma coisa nesse sentido, mas tem um grande desafio ainda do governo poder contribuir, não ajudar. Acho que quando o empresariado fala, ele não quer dedução de imposto, ele não quer financiamento barato, ele quer assim infraestrutura de governo, que é o que acontece globalmente, capaz de ajudar as empresas a poder crescer. Tá ok, muito obrigado, Cleber.
E no próximo bloco conversaremos sobre gestão e carreira.